Flávia Camanho e tenho mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas. Eu brinco que sou coach da época que isso era uma profissão do futuro e que não vinha junto com design de sobrancelha. E falar de desenvolvimento humano parece um jargão, né? Dizer que as pessoas vão se desenvolver. Mas esse é um fato da vida. A gente vem para a vida para se desenvolver. E, em muitos momentos, esse desenvolvimento passa por um turning point, por um ponto de virada, por algo que acontece na sua vida que te transforma, muda a sua carreira profissional, muda a sua visão de mundo, muda as suas relações. E é sobre isso que eu vou falar nesse podcast. A gente vai estar sempre conversando sobre histórias de pessoas e o ponto de virada da vida delas. Hoje a minha convidada é uma colega de classe, uma amiga. E eu vou começar apresentando ela, falando dessa carreira, desse currículo dela que é, assim, inacreditável. Ela é advogada, pós-graduada em Direito pela Universidade de Harvard, também em Governança Corporativa pela BI International, hoje diretora executiva da Goodman Brasil, conselheira de várias organizações, entre elas não governamentais. Então, bem-vinda, Edith Bertoletti. Obrigada, Flavinha. Grande prazer estar aqui com você. Bom, vamos começar falando de onde a gente se conhece, que eu acho que aí as pessoas entram na mesma página. A gente já foi colega no IBGC e colega também agora no SXSW. Como é que foi para você essa experiência, essa viagem? Bom, o South by Southwest, né, uma conferência de inovação, e para mim foi mais um ponto de virada na minha vida, mais um turning point, Flavinha. Que bom. Para mim também, eu acho que ele nos proporciona essa experiência de olhar diferente para as coisas da vida, né? Que é um pouco desse turning point. E mais, né? Eu acho que você se permitir. Eu acho que no dia a dia a gente acaba não se permitindo. A gente está tão já engessado na nossa engrenagem de trabalho, de rotina, de afazeres, do que a gente acredita, que a gente não para entender o que mais tem no mundo. Eu acho que lá é um lugar que você para e pensa, o que mais tem no mundo? O que eu não sei? É isso mesmo. Eu vou começar pegando um ponto seu que é muito forte. Você é uma pessoa otimista. Como é que é? Me fala um pouco sobre isso. Isso é bem eu mesmo, Flávia, acho que é um bom ponto. Eu acho que as coisas vão dar certo. Eu acho que está um pouquinho dentro de mim, mas eu acho que tem muito também da criação, tá? Dos meus pais, da maneira que eles me educaram, da maneira de você se dedicando, a coisa vai dar certo. Eu sou gêmea, eu sou gêmea de um motor de foguete, digamos assim, super potente, e eu sempre olhei para frente, sempre achei que as coisas iam dar certo de alguma forma e que eu tinha uma função importante nisso. E eu acho que também tem um pouco de ver com o mundo com um olhar mais leve, sabe? Um olhar de alegria, um olhar de generosidade. Então, isso com a capacidade que a gente tem de transformar as coisas, de fazer as coisas acontecerem, eu acho que isso é o que eu chamo de visão otimista. Ver o lado bom junto com a força que você tem de fazer as coisas acontecerem. Então, não está feito? Vamos lá, arregaça a manga e vamos fazer. É muito bom te ouvir, porque eu acho que a sua carreira mostra isso, né? Essa escolha de investir na formação. Formação sempre foi um ponto importante na sua vida, essa escolha de aplicar para Harvard e de ter essa experiência. Como é que foi? Então, vamos lá. Sim, meu pai era professor universitário e minha mãe trabalha na Biblioteca Nacional, né, com livros, ou seja, a vida acadêmica sempre foi um must lá em casa. Quando a minha irmã decidiu aplicar para Harvard, que ela também é Harvard MBA, eu lembro que na época eu falei, Harvard, a gente não vai passar de jeito nenhum. E aí minha mãe falou assim, olha, você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior. Vai lá e tenta. E a gente decidiu aplicar. Eu e minha irmã aplicamos, passamos, fomos aceitas no mesmo ano. E aquilo foi um pouquinho do, né, o tal do sonho grande, que é verdade, né? Tenta, vai lá e tenta, ou não você já tem. Então, foi um outro momento, foi um turning point de chegar numa universidade, né, de prestígio como Harvard e entender que eu era mais uma aluna aplicada. Eu não era diferente de ninguém que estava lá, que eu tinha capacidade. Tinham coisas que eram mais difíceis para a gente, né? A gente não é native speaker, como muitas pessoas que estão lá, mas que eu ia conseguir sim, né, com empenho, com a dedicação, e que eu me encaixava lá. Que tinha uma diversidade de pessoas, de culturas, de objetivos, de áreas de formação. Então, tinha gente que estava no mestrado em Direito, focado em governo, tinha gente que estava focado em business, tinha gente focada na área tributária. E cada um tem o seu pedaço. Isso é muito legal. Então, assim, essa parte o ir a fundo numa área acadêmica, você
poder estudar mais e num ambiente que é propício para isso, né? Que está te estimulando a ser sua melhor versão, né? Então, eu acho que isso para mim foi uma experiência, assim, muito reveladora da minha capacidade. Isso é tão importante, você está dizendo. Eu, como trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu sempre falo que a formação, ela não é só a experiência acadêmica, mas o que ela te traz como percepção de si mesmo, de autoestima, de autocapacidade. Eu sempre falo, muitas das vezes, investir numa formação, principalmente uma formação internacional, é um investimento que te traz uma roupagem de vida diferente, né? Te amplia a perspectiva de mundo. Então, é uma das coisas que eu sempre olho quando eu vou avaliar o currículo, o perfil das pessoas que eu vou atender, é se ela já teve alguma exposição internacional e como faz diferença, né? E eu vejo isso na sua carreira. Eu acho que essa experiência te levou para Nova York, né? Em 1999, você estava vivendo em Nova York. O que estava acontecendo na sua vida naquela época? Bom, Nova York estava no boom da internet em 99, então pensa que eu fui trabalhar num grande escritório, né, Wall Street Law Firm. Então eu estava assim, achei que cheguei no topo do mundo, né? Então era uma Nova York rica, era uma Nova York pujante, era uma Nova York de muito trabalho. Eu era jovem, não tinha filhos ainda em 99. E eu me sentia assim, surfando a onda da vida. Tinha vindo de Harvard, trabalhava muito, mas eu trabalhava em grandes operações internacionais, fazia emissão de bonde da República do Brasil, fusões e aquisições gigantescas. Então, eu realmente achei que eu estava num papel importante ali. Foi um momento de muita intensidade. Flávia, Nova York em 99. Eu fico brincando, parece série, parece um personagem de série. Loirinha, linda, formada em Harvard, em Nova York. E vivendo essa intensidade que eu acho que eu falo, Nova York é uma cidade apaixonante, né? Ela é assustadora e apaixonante. Mas ela tem uma capacidade produtiva, né? Ela nos transfere isso, né? Essa sensação de produtividade. Bom, aí vem 2001. E acontece algo que mexe com o mundo inteiro e muito com a sua percepção de vida. Conta essa história, porque me arrepia só de perguntar. Bom, vamos lá. 2001, né, mais um dia lindo de outono em Nova York, eu indo para o trabalho, como eu acordava cedo, já sempre atrasada para a próxima reunião, meu escritório ficava perto de Wall Street. E eu dei tchau para o meu marido, né, casei com o Guto em 2000, um pouco antes, e a gente se separou no metrô, e eu estava numa linha de metrô, atrasada, né, correndo para não chegar atrasada num call, e de repente entra um cara, ele estava assim, branco, pálido, ele falou assim, bateu um avião no World Trade Center. A minha preocupação era chegar no call. E a linha de metrô tinha sido parada por conta desse acidente aéreo, que até a gente achava que era um acidente aéreo. Eu pego a minha mala, vou para a linha de metrô paralela, sigo adiante, consigo chegar lá em Wall Street. Quando eu olho para cima, o segundo avião tinha acabado de bater. Meu Deus, só de pensar assim, de visualizar isso. E ali, né, você fala o que está acontecendo, você vê, né, tipo assim, parece que o mundo parou, né? Então, imagina o Itaim inteiro, São Paulo, né, o centro da cidade inteiro, foi evacuar, todo mundo desceu para a rua, ficou todo mundo no chão. E ali eu não sabia, eu falei, não é o call, o que eu faço agora, né? Então, daqui a pouco passam uns aviões para combater incêndio, e eu achei que era uma guerra, porque eram mais aviões passando baixo. Ali eu tive a certeza que eu ia morrer, que era uma guerra, que Nova York estava sendo atacada. Eu lembro de pôr a mão no ombro de um colega de trabalho e falar, vamos sair daqui, que a gente só precisa sobreviver. Nossa. Esse é o que aconteceu. Nossa, e me fala uma coisa assim, esse visual que a gente vê nas cenas, dos papéis voando, da fuligem, era isso que você viveu ali? Era. Quando eu saí do metrô, o prédio estava de pé, e eu vi o prédio cair, eu não estava assim embaixo do World Trade Center, mas estava bem próximo, então assim, aquela pessoal coberto de fuligem, tudo isso eu passei, Flávia, mas eu vou te falar, é nessa hora que a gente descobre que tem força, porque a primeira coisa que eu pensei é, eu preciso andar, eu preciso sair daqui. E aí, eu não sabia como. É que como. foi isso? Multidão na rua, Multidão na pavor. rua. Pus a mão no meu colega e eu lembro que eu falei, eu vou desmaiar. Se eu desmaiar, eu vou ser pisoteada, porque tá todo mundo correndo pela própria vida. Pus a mão no meu colega e falei, vamos sair daqui, eu preciso andar. É um instinto de sobrevivência que é muito... Assim, eu acho que as pessoas que viveram na guerra devem ter isso, entendeu? Com certeza. E você cria essa força. Eu falei, eu precisava andar, eu precisava sair dali, eu precisava sair de downtown. E a minha sensação era, eu preciso chegar em casa, eu preciso falar com o Guto, preciso falar com a minha irmã, que também morava em Nova York.
E andei lá de baixo até a 60, que é onde eu morava, de salto alto. Aí você vê que você casa com o cara certo, porque o meu marido foi me encontrar. E ele lembrou de levar um sapato baixo e um pêssego. Eu falei, isso é um Ai, gente, pêssego. que Quando eu encontrei, eu falei, assim, um pêssego. Ele falou assim, se eu trouxesse um chocolate, você ia brigar comigo. Porque ainda tem uma questão que ela é maratonista, ainda tem esse pedaço dela. Muito bom, então, muito equilibrada. Mas então foi isso, foi assim um momento de sobrevivência. E como é que tava o Guto? Desesperado também? Ele é calmo, né? Ele pelas contas, ele achou que eu tinha conseguido passar pelo, né, ou seja, que eu não estava embaixo do World Trade Center, ele não sabia que eu tinha mudado de linha, tinha conseguido passar, basicamente eu passei a barreira, né, que tinham feito. Meu Deus. Mas na cabeça dele, ele disse, bom, ela não trabalha no World Trade Center, ela vai chegar, tá viva, só preciso que ela chegue, né, então ele ficou, obviamente, contando os minutos, mas racionalizou um pouco ali o timing da coisa. Nossa. E aí, como é que é a sua decisão de trabalhar para o Family Center? Como é que foi isso, de se engajar nesse tema? Então, eu sei que é um tema sensível para você, né? Flávia, esse talvez tenha sido, assim, eu acho, né? Quando eu paro para pensar, tem sido o meu maior, assim, ato de coragem na vida. Eu tive crise de pânico, obviamente, eu não andava sozinha em Nova York, eu precisava que meu marido me levasse até o prédio que eu morava. Então, assim, teve uma época que eu falei, vamos embora daqui, vamos morar na Itália, vamos voltar pro Brasil, o que eu tô fazendo? Eu não sou americana, essa raiva não é contra mim. Eu não quero esse terrorismo em cima de mim. Eu, Edith, não me pertence isso. E um momento, assim, de saúde mental muito difícil, né? Então, fui no médico por conta de crise de pânico. Só que eu recebo uma ligação de uma amiga, a Maria Helena Giolo, ela fazia, Edith, tem 2 famílias que moravam no meu prédio, que tinham familiares lá no World Trade Center, elas estão precisando de ajuda. Na hora, eu pensei assim, eu preciso de ajuda. Eu também preciso de ajuda. Eu não consigo ajudar ninguém agora. E eu lembro de desligar com a Mari e falar assim, mas tem alguém que precisa mais do que eu. Foi o pensamento da hora, assim, eu preciso ser forte, porque tem alguém que precisa mais. Eu era advogada, trabalhava num escritório grande lá, eram 2 famílias de brasileiros que trabalham no mercado financeiro, que perderam parentes, não sabiam navegar o sistema e eu estava ali, né, dentro do sistema. E aí eu falei pro Guto, eu vou ajudar, porque alguém precisa e eu preciso. E ali foi um pouco, né, vestir a minha força, tudo que eu tinha para poder ajudar. E aí eu pedi para o meu escritório na época para receber essas 2 famílias como pro bono, ou seja, eu usei o sistema para ajudar essas 2 famílias. Teve momentos muito dolorosos, né? Então, a gente tinha um centro de conferência que foi montado para as vítimas. Então, eu, com todo o meu luto, toda a minha dor, eu tinha que visitar esse centro de conferência, fazer sessões de informação. A gente teve que pedir certidão de óbito, que foi uma coisa porque não tinha corpos. Seus corpos. Né? Então, foi muito duro, mas, ao mesmo tempo, eu estava, assim, de novo, aquele sentido de sobrevivência, Flávio, assim, tudo de coragem. Assim, alguém precisa... Então, não dá para eu ser fraca agora. Não dá para eu sentir dor, não dá para eu ter pânico. Ali eu tirei força de não sei de onde. Você sabe que você falando disso, me vem um pensamento do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco que ficou em Auschwitz, né? E ele fala que ele olhava para o centro de concentração e via que quem sobrevivia é quem via algum propósito em fazer alguma coisa. Então, as pessoas que se colocavam no lugar de ajudar as outras dentro de um campo de concentração em Auschwitz, tinham uma visão de futuro, de vida, conseguiam sair daquela situação e foram as que sobreviveram. Ele sobreviveu também. E aí você está dizendo assim, você achou um propósito para atribuir aquele luto, né? E aí isso te deu força e mais do que isso, te trouxe capacidade realmente de ajudar, né? E é interessante que na hora você não pensa, né? Você não é uma escolha consciente. Né? Você só vai. É verdade. E aí conta dessa história que eu acho que é a mais interessante, que nesse luto, nessa dor, você encontra alguém que você transforma a vida dela, ela transforma a sua. Então, tem uma das famílias... Eu tive a Carolina em 2003, então, assim, 2 anos depois, e uma das famílias foi a mãe de uma pessoa que morreu no World Trade Center, foi me visitar logo após eu ter tido a Carol. E é uma pessoa, assim, né, idade da minha mãe, uma pessoa muito generosa, muito carinhosa, e vivendo um luto muito difícil de perder um filho, né? E eu tinha acabado de ter um filho. Mãe, imagina.
Então, aquilo me tocou muito, né? E aí eu falava, né? Vem visitar minha filha. A gente saiu, eu levei a Carol para ela visitar. E quando eu cheguei no Brasil, né? Eu vim para São Paulo, ela mora em São Paulo, essa senhora. E eu falei, eu ia na casa dela. Eu falei, olha, eu vou te levar a Carol para você visitar. E aos poucos, com esse meu jeito também um pouco carioca de ser, menos formal, eu falava, nossa, eu vou no clube, eu vou chegar atrasada para ver a apresentação da Carol. Você não quer vir ver a apresentação da Carol? Nossa, você não quer me ajudar a fazer a adaptação da Carol e da Rafa na escola? E aos poucos essa pessoa foi se tornando a vovó Lena, que é uma pessoa que eu tenho, assim, um amor de outra vida. E ela virou a avó das meninas, então ela ganhou 3 netas. Que coisa linda. Ela hoje é mais presente do que as avós de sangue, porque mora na cidade das meninas e tem um amor verdadeiro por elas. E eu fico, sempre que você fala, eu me emociono, porque eu acho assim, é uma adoção dos dois lados, né? Ela ganhar netas, você ganhar uma mulher incrível perto de você, e eu falo disso, assim, eu acho que uma das coisas de ponto de virada e de mudança, muitas das vezes está ligada a relações, né? Está ligada, porque a gente só é no entre, né? Eu sou só mãe porque tenho filho, você só é executiva porque tem uma organização para direcionar. Então, assim, a gente acontece no entre das relações, né? E aí, dentro dessa perda, dentro desse luto, transforma numa relação de amor, de afeto, de cuidado, que talvez é tudo que precisava naquele momento no mundo, né? A gente retomar as relações de afeto, né? E tem muito, Flavinha, da gente deixar o sentimento, né? Porque eu era uma advogada, mas eu deixei meu sentimento ali falar mais alto. Uhum. Um sentimento de coragem, um sentimento de doação. Eu podia só ser uma advogada, formalmente, né? Mas só uma advogada não teria saído do seu pânico, ia ter pedido licença médica, né? Eu tô de pânico, eu não vou servir, mandar outro servir, entendeu? Uhum. Então, eu acho que você falou tem muita verdade, né? Porque a nossa melhor, eu acho, né? A nossa melhor forma profissional, quando a gente deixa o sentimento vir junto. É verdade. Né? A gente tem falado isso, né? A liderança humanizada. Eu sempre falo que a pandemia nos abriu esse portal, né? Nos convidou a ver o outro como humano, mostrando a casa, o cachorro, os vizinhos. Até assim, eu lembro da minha filha dizer assim, nossa, o professor foi dar aula de ginástica pra gente e a casa dele é minúscula. Então você começa a perceber, ele não tinha o espaço para fazer os exercícios. Você começa a ver o humano. Eu acho que a gente está sendo convidado o tempo inteiro a ver o humano do outro lado. E por falar em ver o humano, eu acho que tem uma outra característica sua muito bacana, que é a sua abertura para projetos sociais. Você acha que isso veio da experiência da perda do World Trade Center ou já era uma característica sua de educação, de formação? Eu acho que já era. Eu estudei em escola jesuíta, tinha aquela coisa de você estar sempre atento ao próximo. Meu pai é professor de sociologia, então também essa questão de relações humanas muito grande. Eu lembro meu pai sempre falar que a gente tem que olhar as pessoas no olho, independente do que elas fazem, que todos os trabalhos têm valor, não é quanto você ganha o trabalho, na dignidade do trabalho. Então, acho que você olhar o outro como ser humano, em primeiro lugar, e aí depois você atende aquele ser humano, né? Você não vai ajudar alguém porque ela tem uma condição, porque ele é pobre. Não, você vai ajudar alguém porque ele é um ser humano que deveria ter uma condição melhor. Uhum. Então, acho que vem um pouco do valor. Obviamente que passar pelo que a gente passou, eu ajudei, mas eu também fui muito ajudada, né? Então, eu acho que tem isso, né? A hora que as pessoas, elas enxergam um ser humano do outro lado, seja em qualquer situação, às vezes a gente ajuda uma pessoa que está com problema de condição financeira, às vezes a gente ajuda alguém que está com problema de saúde mental. Né? Acho que a gente subestima também como que a gente pode ajudar certas pessoas. É verdade. Não é só... Eu sempre falo, ainda mais em São Paulo, que as pessoas têm um poder aquisitivo alto, dinheiro é o de menos que você pode dar. Às vezes você pode dar o seu tempo, a sua orientação. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, Flávia, é participar de mentoria de jovens. Isso que eu ia te perguntar, conta um pouco disso. Eu adoro trabalhar. Eu sou mentora hoje, na minha empresa tem um programa que chama Goodman Mais. A gente faz da educação, a formação técnica em gestão do meio ambiente, mas junto a gente faz um trabalho de mentoria com jovens. Eu tive 2 na primeira turma, o Gessé e o Igor, agora eu estou com 2 na segunda turma, a Camila e a Anne. Já fiz um outro com a Gerando Falcões também, 2 jovens do Sul.
eu acho que a capacidade que você tem de dar referência, de dar orientação, de dar suas histórias, difíceis ou de sucesso. Eu acho que às vezes a gente estava conversando um pouco antes, né, Flávia? Histórias de fracasso também são histórias. Muito importante, que né? também são degraus para você construir. Então, quando você olha para uma pessoa que está numa posição diferente da sua, um jovem com talento, e mostra isso tudo para ele, você está jogando luz na vida dele. Não é só pagar o curso. Pagar o curso, às vezes, não é tudo que ele precisa. Às vezes, uma pessoa que não teve pai dentro de casa, ou não teve mãe dentro de casa, ou cuja mãe não teve as oportunidades que a gente teve, entendeu? Então, para mim, o trabalho social passa não só por dar o dinheiro, mas pelo dar tempo, pelo dar sua capacidade. Então, o que eu fiz lá no 11 de setembro? Eu dei minha capacidade de advogada. Eu não fiz uma doação de dinheiro. Eu fui muito mais útil dando a minha capacidade de advogada do que fazendo uma doação em dinheiro, que obviamente também é importante, não vamos desmerecer, mas eu acho que a gente tem tanto mais para dar. É verdade. Sabe que eu penso um pouco que essa sua característica de doar e de olhar para o próximo te torna otimista? Você já pensou sobre isso? Que tem uma relação? Pode ser. Nunca tinha pensado por aí, Flavinha, mas pode ser. Porque eu acho que a hora que você olha o todo e você olha que você pode, com o seu conhecimento, com a sua experiência, transformar a vida de um jovem, te traz otimismo, né? De falar, puxa, porque uma das coisas que eu acho mais, assim, pertinente de dizer, assim, todo mundo pode ajudar, né? Todo mundo tem o que colaborar. E muitas das vezes as pessoas estão, assim, desgostosas com a vida, sem uma energia, desmotivadas. Eu falo, puxa, você usa seu tempo, porque isso transforma o seu olhar. E eu acho que você nem está desmotivada, nem nada disso, e mesmo assim você se energiza fazendo esse trabalho, né? E a gente aprende, o que eu falo, todo mundo tem para dar, porque a gente aprende das fontes mais diferentes. Eu vou contar uma história, porque isso foi uma frase que eu carreguei na vida. Eu jogava vôlei de pequena e tinha uma menina da turma da frente, chama Lúcia. Eu contei essa história para ela 35 anos depois. E ela catava bola, né? Ela era reserva e ficava ajudando o técnico a catar bola. E ela não parava, ela corria mais do que as jogadoras titulares que estavam lá treinando, né? E um dia o técnico falou para ela, Lúcia, por que você corre tanto para catar bola? Ela falou, se eu vou catar bola, eu vou ser a melhor catadora de bola que tem. E aquilo ficou comigo. Tudo que eu fiz na minha vida, não interessa o que eu estou fazendo, eu vou ser a melhor na minha função. E eu sempre falo isso para as minhas filhas, sempre falei, e dando aquele exemplo da Lúcia, que catava bola no mirim. Você já reviu a Lúcia alguma vez? Eu encontrei com ela há pouco tempo aqui no Pinheiros, eu falei, Lúcia, eu preciso falar uma coisa que eu nunca te falei, isso tem mais de, deve ter sido 40 anos, 35 anos. E ela nunca tinha percebido isso, assim, de uma forma falada. E que se tornou uma referência, né? Então foi muito bacana, mas por isso que eu falo, as pessoas, elas têm para dar. A Lúcia falar isso com 12 anos, ela foi uma referência na minha vida. Será que as pessoas não percebem que elas podem ser referências na vida delas? E não é o dinheiro, não é um trabalho, mas são, sabe? Às vezes é uma orientação, às vezes é um valor que você passa, às vezes é uma mão no ombro. Tô aqui com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o esporte, você é uma super esportista, né? Assim, ela é aquelas que faz tudo. Tudo dá certo, ela surfa agora, ela é tudo. Mas assim, eu sou o oposto, eu fico em cima de uma prancha. Mas você acha que o esporte também dá pra gente? Você consegue, na sua mentoria, transmitir essa disciplina? Porque o esporte a gente perde, a gente ganha, e a gente aprende sobre a nossa própria capacidade. Você acha que o esporte te ensinou muito também? Muito. Esporte, para mim, é quase uma religião, né? Eu acho que o esporte te ensina sobre você, sobre os seus limites, sobre os seus adversários, sobre resiliência, sobre o dia que você tá ruim e tá tudo bem, entendeu? Vai ter dia que você vai treinar e você não tá se sentindo bem, a perna tá cansada. Tem dia que você vai aplaudir o outro, tem dia que você vai ser aplaudido, tem dia que você vai olhar e falar assim, nossa, por mais que eu treine, eu nunca vou chegar lá. Mas ele precisa de mim, né, dando força. O cara que é a estrela do time, às vezes ele precisa de alguém no banco te dando uma água para ele brilhar. E às vezes a minha função na Terra... Naquele papel, né? É dar uma água pro cara brilhar. Uhum. Então o esporte, ele tem essa... Para mim, ele traz essa conexão, não só com você, com seus limites, mas com o próximo também. Né? Você reconhecer que alguém é bom naquilo. Então você olha e diz, nossa, ele é bom, mas ele treinou 20 anos para ficar bom naquilo.
E as pessoas, às vezes, também querem um sucesso muito imediato, É né? verdade. Então, assim, nossa, mas a gente já tá surfando bem, mas eu surfo todo fim de semana. Eu não subi na prancha uma vez, né? Ninguém vê os tombos que a gente leva. Porque isso é outra coisa do esporte. Ninguém vê quando você tá lá sofrendo, suando, acordando às 6 da manhã. Você vê quando você pegou a medalha, quando você fez um surf bonitinho, né, e pôs no Instagram. Mas e eu acho que é uma comparação muito forte com a vida, sabe? A gente, são várias coisas. Achar o esporte que é a sua cara. Que nem na vida a gente tem que achar o trabalho que é a nossa cara. Nada vem de graça. Tem dia a dia, tem dia de sofrimento, tem dia de chuva, tem dia de nublado e tem dia de sol. Entendeu? E tem olhar para o lado e falar assim, putz, esse cara, eu vou ajudar ele porque ele ainda não entendeu como é que faz alguma coisa do esporte. E no dia a dia também é assim, você está ajudando alguém. Ou você é ajudada, você olha para cima. Então, essa referência vem de todos os lados. Ou do colega. Tem dia que a gente está alegre e o nosso colega, eu jogo vôlei, né? Eu sou levantadora. Tem dia que o teu atacante tá num dia ruim. E você tem que jogar o cara pra cima. Literalmente levantar pra ele. No trabalho cortar. Não é assim? O cara da minha área comercial tá desanimado, não fechou 3 negócios. Você vai falando, puta, vai dar certo, vamos pro próximo. Entendeu? Então, pra mim é uma... Bom, eu amo, né? Eu sou uma pessoa com muita energia. Então, pra mim é uma válvula de escape. Mas não é só... Eu até falo, não é pela medalha no final. Eu tenho certeza. É pelo processo. O processo me alimenta a minha alma, Flavinha. Muito bom. Vou aproveitar esse gancho que você falou do trabalho e eu não posso deixar de fazer esse ponto que é, você é uma mulher que chegou na primeira cadeira, né, numa cadeira importante de carreira. Como é que é uma mulher dirigir uma organização, uma empresa? Conta um pouco. Como é que é esse desafio que eu tanto admiro? Bom, não é fácil. Vou começar por aí. Mas eu acho que a vida vai dando ferramenta para a gente. Eu acho que o papel da liderança é difícil, independente do gênero, tá? Mas eu acho que para a mulher vem com alguns obstáculos a mais, sim. Eu discuto isso no dia a dia com meu marido, com as pessoas que trabalham comigo. Existe um papel que é dado para a mulher na sociedade de cuidar de família, de não ser agressiva, de você pensar nos outros, que não é dado ao homem. E, de repente, a mulher vai para um cargo de liderança no qual não cabe o papel da família, não cabe o cuidado com os outros, não cabe essa colaboração na liderança. Mas vou te dar um papel da liderança também. Então... E os outros não param, né? Você não põe pause na outra parte. Mas eu acho que o mundo está olhando, tá tendo que aprender. Então, assim, eu acho que a gente é parte, mais um turning point, né, Flávia? De muitos, né? Eu acho que a gente é parte, a nossa geração é parte de uma mudança, de como é que a liderança é vista. Então, não tem um modelo único de liderança. Vão ter, né, o homem tem um tipo de liderança, a mulher tem outro tipo de liderança. Alguns homens, o tipo de liderança deles são mais próximos do tipo da mulher, e algumas mulheres mais próximas do tipo de homem. Fato é que muitas coisas são diferentes, sim. E a gente tem que dividir os papéis de uma forma diferente também. Hoje de manhã tô aqui, minha filha sai mais cedo da escola, eu esqueci. Meu Deus, eu olhei para o meu marido, pelo amor de Deus. E ele falou, eu busco. Então, essa divisão também ajuda. Essa dança, né? Essa dança, é isso aí. O que não existia há 20 anos atrás. Então, a gente também está falando... Eu lembro que uma vez eu fiz num dos programas de treinamento de conselho que eu fiz, alguém falou assim, você é a carne nova no pedaço, chegou num conselho e quer ditar regra, calma, respeita também. Entende, né, o ambiente. Antes de já falar, tá tudo errado o que vocês fizeram. Então, eu acho que tem um pouco disso também. O homem nunca foi diferente porque não foi exigido dele ser diferente, agora está sendo exigido. Eu brinco, os homens que estão aqui não criaram o machismo, são tão frutos disso como nós. Então, a reflexão que a gente tem que fazer é como achar essa ponderação. Quando a mulher deslocou o lugar dela e ocupou um outro lugar, o homem também deslocou o papel dele, está também ocupando outro lugar. O homem também está se permitindo ser um pai mais presente, porque a mulher também está se permitindo ocupar outros lugares. É uma grande valsa, né? Uma grande transformação. Mas o que eu ia te perguntar é assim... A gente falou de referência, né? Da Lúcia, que foi uma referência para você, e você claramente, numa cadeira de liderança, está sentando no lugar e sendo referência para as pessoas, né? Qual que é a mensagem que você passa para as mulheres das suas equipes, para as mulheres com quem você contracena, sobre o caminho? O que você acha que é importante de pensar? Você já falou um pouco, mas assim, o que você acha que é fundamental para uma mulher hoje chegar numa cadeira como você chegou?
Eu converso bastante com as mulheres que trabalham lá E na as empresa. filhas né? também Enfim, você com as- tem? filhas, com as amigas das filhas, né? Mas eu converso bastante, em particular com algumas, né? Assim, como uma mentora. Eu acho que o primeiro ponto é que as pessoas sempre me perguntam. Eu sou casada há 23 anos e tenho 3 filhas. Não é excludente você ter uma carreira e você É. ter família. Eu sempre falo isso. E as pessoas falam, como? Eu falo, administrando. A gente administra uma série de coisas na vida. Se você não casar, você vai administrar outras coisas, vão te dar outras Exatamente. funções, porque mulher é assim, pega a função para resolver. Você vai ser a síndica do prédio, você vai arrumar a função no clube, você vai ser a representante de sala na escola. Então, a primeira coisa que eu acho que a mensagem que eu passo é ter uma família, ter um papel de liderança na empresa não são excludentes. E Sem não é problema. ser infeliz. Eu sou super feliz, eu acho que as minhas filhas cresceram num ambiente que a mãe trabalhava sempre. Elas aprenderam a ser independentes. Então eu falo, eu nunca sentei para estudar com elas, porque eu estava no trabalho. Elas precisaram, não vou dizer que foi fácil com todas elas. Uma teve um pouco mais de dificuldade, a outra tirava de letras, são seres humanos diferentes. A mãe não é insubstituível no papel de fazer o dever de casa. Ai, perfeito isso. Então a gente tem que também Também entender, deixar, eu também, sabe? essas crenças de definições do que é certo ou errado na maternidade, eu tô te ouvindo e você não tem culpa, né? E eu acho que a hora que você não tem culpa, no sentido de assumir um papel completo e sabia que não dava para girar, tipo, não dá para ser a família Doriana, a mãe que desenha em casa, a executiva. A gente tem que ter Sim, esse jogo de cintura, essa percepção de que não dá para performar em tudo no state of art do que a sociedade traçou como state of art, que ainda tem isso, exato. né? E outra coisa que eu faço, então esse é um ponto, né? Que a família não é excludente de um trabalho importante. Outra coisa que eu também falo é o seguinte, parar de se cobrar de ser perfeito, assim, eu não sei, porque isso é um pouco característica, né, feminina, e você sabe melhor do que eu, né, Flávia, que você estuda o empoderamento feminino, o homem, ele aplica para um trabalho se ele chegar lá. A mulher vai falar 800, vai estudar 800 livros e vai achar que não está pronta. Eu estava era mentora num trabalho da minha filha, e ela e a amiga, né, tinham se preparado 2 semanas e ficaram inseguras de apresentar. Aí o menino do grupo pegou, não, eu me apresento. Eu achei, nossa, ele está falando tão certinho. Fiz um Google na última frase que ele falou. Ele estava lendo um relatório da internet. E elas que sabiam ficaram com medo. Elas tinham 16, 17 anos na época. Então, eu acho que a gente também tem que ter um pouco, tirar o sentimento de eu preciso ser perfeita para estar Exato. boa. É. Olha, eu estou 80%, mas me dá um tempo que eu aprendo mais 20%. Olha, eu não consegui ainda aprender esse pedaço, então tem um pouco disso também. A mulher quer ser... Não é assim que ela quer ser perfeccionista, ela quer saber 100% para entregar. É verdade. Ninguém sabe 100% e você vai entregar e vai estar ótimo, entendeu? Então isso é uma coisa que eu acho que também eu tento passar. É o que você sabe naquele momento. A minha filha, com 19 anos, fez o primeiro estágio. Mãe, eu não sei nada. Eu falei, que bom que você não sabe nada. Primeiro Estagiária. estágio da vida. É. Eu tenho certeza que o colega dela não estava com esse pensamento na cabeça. O universitário que estava sentado do lado dela. Então, esse é o segundo ponto. E outra coisa que eu também penso, assim, a gente não tem referências hoje. Eu espero que daqui a 20 anos seja diferente. Mas eu olho, né, para cima, não tem referências femininas fortes na minha frente. Tem muito menos do que homens, né? Outro dia eu fui num evento do IPO, tinham 24 homens e eu. E tinha a Silvia Coutinho do UBS na mesa. Então eram uns 26 pessoas, ainda 2 mulheres. Eu falo, a gente está num caminho, mas nós estamos distante Então ainda de uma falta realidade. referência. Mas assim, as pessoas que trabalham com a gente já têm mais referência. Né? Então eu falo, procura a sua referência, porque você tem que ter um role model. Você tem isso em casa, por que você não vai ter isso no trabalho? Então, por exemplo, e são coisas bobas do tipo, como é que eu falo numa reunião sem me considerar agressiva? Exato. Como é que eu peço para as pessoas não me interromperem? Eu falei isso com meu marido outro dia, né? Man-interrupting, que é o fato do homem interromper a mulher. Ele, isso não existe. Aí eu mostrei para ele, nos Estados Unidos fizeram isso na Suprema Corte Americana, que as ministras da Suprema Corte Americana são interrompidas mais de 4 vezes do que os homens. E eles têm isso gravado em áudio, porque todas as audiências da Suprema Corte Americana são gravadas. Falei para o meu marido, não sou eu que estou falando. Tem evidências, provas num ambiente que é super Seria controlado. super controlado para isso não acontecer. Para isso não acontecer. Não, e que tem outra coisa que eu acho muito importante.
a legitimidade de estar na cadeira. É como se a gente precisasse compreender todos aqueles requisitos para ter legitimidade de estar na cadeira. A legitimidade está em ter sido selecionada para. Eu não preciso compreender todos os itens de um essay para você poder aplicar. Assim, né? Tem uma coisa as mulheres têm mesmo uma preocupação em corresponder como se não fossem legítimas de estar nas cadeiras que ocupam. Agora, Né? se você me perguntar, Flávia, eu acho que o turning point de muitas pessoas é sim maternidade e família, tá? Da mulher. Não vou dizer, assim, eu vejo início de carreira, a pessoa sai de poli, sai de INSPE, é muito 50 por 50. Bate a maternidade, bate a família, pesa mais para a mulher. Pesa porque é um momento que você tem que se dedicar mais ao trabalho, a mulher com 30, 35 anos está começando a assumir mais responsabilidade. E ao mesmo tempo o filho está pequeno, está com crise de adaptação, ou uma criança de 4 anos que está precisando às vezes de uns 5, 6. E é uma época difícil. A gente tem que, assim, chacoalhar a sociedade, porque é uma época que, para a gente ter a mulher no ambiente de verdade, trabalho, todo mundo tem que estar fazendo. Tem que entender. Exato. A comunidade inteira tem que ajudar. Então, eu acho que não é só a mulher que tem que falar, eu consigo e eu vou. Porque senão é sempre muito difícil, aquela corrida de obstáculo, né? A sociedade tem que dar essa chacoalhada. Eu acho que tem muitos homens hoje que são parceiros. Bom, eu marquei reunião na escola uma vez, o único horário disponível era entre 2 e 5 da tarde. Eu falei para a professora, você trabalha? Ela olhou para mim, eu não entendi a pergunta. Eu falei, você está trabalhando? Eu também trabalho. Que tal marcar na hora do almoço, às 6 da tarde? Porque assim, fui no clube a mesma coisa. Horário de inscrição de 10 a meio-dia. Exato. Eu falo assim, é a mãe que trabalha, como é que chega? Então, assim, por isso que eu falo, não é só o homem, são as instituições. Se adaptarem a isso, né? Que vai ter. Então, hoje a escola mesmo já tem horário aos sábados, para a gente poder fazer, para que não pese, para que não seja uma opção. Porque, assim, Porque isso vai pressionar ainda mais, né? Além de todo o sentimento, eu tive a sorte de ter equipes de mulheres, muitas vezes, só de mulheres, e eu tenho sempre uma história que eu lembro de uma delas que chegou super talentosa, um avião, assim, um foguete, chegou, eu vou sair, eu não aguento mais, eu preciso sair, eu não tô dando conta. Eu falei, o que você precisa? Vamos tentar esse dia? Volta para casa, fica em casa, e depois você volta. No dia seguinte já estava outra, porque às vezes é aquele dia, aquele momento, né? O desespero está vindo daquela questão, e você ter o jogo de cintura de dizer, respira, que está tudo bem, amanhã a empresa não vai terminar se você voltar para casa hoje, e aí a pessoa tem essa chance. Eu acho que é isso, é a dinâmica de acolher essa mulher em transformação que vai ser muito mais potente por essa transformação. Eu né? falo eu tenho 3 filhas, então para mim obviamente a causa feminina, não só por eu ser mulher, mas é a minha... Quem vem atrás de mim, né? E eu falo para elas, olha, alguém vai descobrir a cura do câncer. Pode ser uma mulher. Não é justo com a humanidade a gente privar 50% do talento humano. É isso. Flávia, tem coisas brilhantes que vão acontecer e pode estar nas mãos de uma mulher. Então a gente tem que embarcar esse 50% de talento, sim. Entendeu? A maternidade é uma função social, mas é só uma função social. A mulher tem 1 milhão de outros talentos. Né? Assim como o pai tem a função social de ser pai, né? Sim, também. Então, mas eu acho que a sociedade está evoluindo. Não está fácil, mas a gente chega lá. Chega lá. Na última pergunta, eu queria te fazer a seguinte colocação. A Edith que é hoje, é a Edith que você imaginou que seria quando era moça? Quer dizer, você imaginou que você ia chegar e viver tudo isso que você já viveu? Pergunta difícil, hein, Flavinha? Nossa, deixa eu pensar, vamos lá. Não, a Edith nova tinha muita energia, acho que é a mesma energia que eu tenho hoje. Mas eu acho que eu nunca imaginar que eu ia ter traçado esses caminhos, ido para Nova York, ter trabalhado lá tanto tempo, ter vindo para São Paulo, ter conquistado algumas coisas na minha vida. Mas eu acho que acho que a essência é a mesma, digamos assim. Então, eu acho que eu me vejo ainda como Edith jovem, sabe? Na essência, na coragem, na energia, no otimismo. Eu acho que o caminho que a gente trilha tem a ver com a essência que a gente tem. Então, eu fico feliz de continuar com a mesma essência. Acho que minha resposta para você é essa, Flávia. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada por participar e por essa conversa deliciosa. Obrigada.